Na aula de hoje, nós vamos falar sobre cargas e campos nos meios materiais denominados condutores. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que, como explicamos na última aula, os materiais podem ser grosseiramente classificados em duas categorias, né? Condutores e isolantes. Nós vamos estudar hoje os materiais condutores. Nestes materiais, como eu expliquei na última aula, nós podemos visualizar um material condutor como sendo constituído por alguns espaços ocupados por átomos, moléculas, de tal forma que praticamente toda a carga positiva se concentra nessas regiões. No entanto, as cargas negativas, elas estão como que livres, com total liberdade de se deslocarem pelo material. Então, essas cargas livres são os elétrons, que nós estamos indicando aqui, né? E esses elétrons formam uma espécie de nuvem de elétrons com uma grande habilidade de se deslocarem pelo material. Poderíamos sim dizer que os materiais condutores são caracterizados por essa propriedade, na qual esse conjunto de elétrons, que, do ponto de vista da teoria atômica, deveriam pertencer a átomos individuais, mas o tipo de ligação iônica associada aos condutores produz esse efeito. Você tem um mar de elétrons, como se esses elétrons estivessem livres e que podem se movimentar com uma enorme facilidade dentro do material. Sim, poderíamos dizer que o material condutor é um material muito especial. O cobre, por exemplo. Quando a gente pegar um fio de cobre, essa é a situação que nós poderíamos fazer uso dela para ilustrar o conceito de um condutor como o cobre. Uma nuvem de elétrons dentro do material do cobre, né, e que se pode movimentar com uma grande facilidade. Basta aplicarmos um campo elétrico até relativamente fraco para a gente colocar esses elétrons em movimento. Então, essa é a imagem que nós estamos apresentando aqui. E o que ocorre é que, por conta dessa enorme facilidade dos elétrons de se deslocarem dentro do material, se aplicarmos um campo elétrico externo, o que vai acontecer? As cargas elétricas, que têm grande mobilidade, hão de se deslocar. Então, aqui eu tenho uma figura, não é, de um campo elétrico aplicado a um material de tal forma que ele esteja concentrado numa região esférica. Então, eu aplico um campo elétrico, esses elétrons serão atraídos e se concentrarão na superfície. É claro que se eu tenho um excesso de cargas negativas aqui, eu tenho um excesso de cargas positivas aqui. Então, as cargas elétricas negativas, né, associadas, por exemplo, aos elétrons, se concentrarão
nessa superfície externa do condutor. Então, os elétrons, nesse caso, se concentrarão só nessa superfície, criando uma distribuição de cargas elétricas negativas nessa superfície e uma distribuição de cargas positivas na extremidade oposta. O curioso é que isso faz com que essa distribuição de cargas produza um campo elétrico no interior do material que, quando somado ao campo elétrico externo produzido, esse campo elétrico aqui funciona como um campo elétrico, ou é de verdade um campo elétrico induzido, e esse campo elétrico induzido por essa distribuição de cargas na superfície do condutor, de tal forma a que a soma do campo elétrico induzido por essa distribuição de cargas e o campo elétrico externo se anularem. Então, um condutor, ele é caracterizado do ponto de vista do campo elétrico existente dentro do condutor por essa condição. E poderíamos dizer que essa é uma propriedade intrínseca associada a um condutor. Se você aplicar um campo elétrico externo a ele, haverá um rearranjo de cargas de tal forma a que, no interior de um condutor, o campo elétrico seja nulo. É claro que ele não vai se anular imediatamente. Haveria um intervalo de tempo para que as cargas se ajustem de tal forma a produzir um campo elétrico no interior de um condutor. É curioso porque nós podemos fazer até mesmo uso desse fato para construir equipamentos que induzam uma blindagem. Ou seja, eu posso ter uma região do espaço na qual, dentro dela, não importa o que acontecer aqui fora, no interior, praticamente você está blindado. Essa é a ideia da gaiola de Faraday. Na aula de hoje, nós teremos o apoio do Cláudio Furukawa. É um grande físico e muito hábil, muito criativo, e ele vai ilustrar, como é que funciona a gaiola de Faraday na prática. Ele construiu uma gaiola para essa aula. Então, vamos assistir esse vídeo.
É claro que podemos também ilustrar o conceito da gaiola de Faraday por meio dessa experiência, onde eu coloco um condutor, né? Vejam essa segunda demonstração de que no interior de um condutor o campo elétrico é igual a zero. Ora, sendo o campo elétrico igual a zero no interior de um condutor, é claro que toda a carga há de se distribuir sobre a superfície. O que nós estamos indicando aqui, por sigma, corresponde à densidade superficial de cargas. E essa densidade superficial de cargas, ela é tal, a concentração das cargas na superfície, como a gente está vendo aqui por essa figura, né? A concentração de cargas na superfície é tal a produzir um campo elétrico igual a zero no interior do condutor. É claro que para isso você deve ter uma distribuição de cargas adequada na superfície, de tal maneira a que o campo elétrico se anule no interior do condutor. Essa densidade de cargas é tal que se eu considerar aqui um elementozinho de superfície, então, se eu considerar a carga num elementozinho de superfície, eu agora posso olhar tanto de cima, eu já vou explicar por que eu preciso olhar de cima, mas eu posso perfeitamente pegar uma superfície, agora não estou olhando de cima, eu estou considerando uma superfície, e eu considero um elemento de superfície que nós estamos designando por ds. Nesse elemento de superfície eu tenho uma carga que é dq, onde dq é igual a sigma vezes ds. E assim é que eu defino a densidade superficial de cargas. Ou seja, num elemento de superfície infinitesimal, eu tenho uma carga dada por dq, onde dq é a carga contida nesse elemento de superfície. Eu tenho aqui uma outra figura, para ilustrar isso. Eu tenho uma pequena superfície aqui, nessa superfície ds, eu tenho uma quantidade de carga tal que ds seja dado por sigma vezes, de tal maneira que dq seja igual a sigma vezes ds. Isso define o conceito de densidade superficial de cargas. O fato é que essa densidade vai variar de ponto para ponto. Ela não é constante ao longo do condutor. Isso não produziria um campo elétrico no seu interior igual a zero. Certamente, a densidade de carga é uma função de x, y, z, onde x, y, z são as coordenadas cartesianas do ponto no qual nós estamos determinando a carga elétrica. Na verdade, do ponto associado ao elemento de superfície ds. Muito bem. Então, no caso de um condutor, todas as cargas se concentram na superfície. No interior, a densidade de cargas livres é nula. E um último dado que é extremamente importante, agora retomando essa figura, é que se eu considerar uma superfície qualquer e eu considerar agora a componente normal do campo na superfície, então eu posso escrever que a densidade superficial de cargas é igual a uma constante, epsilon, vezes
a componente normal do campo elétrico. Então, se eu conhecer a componente normal do campo elétrico, porque aqui dentro o campo é igual a zero, no interior o campo é igual a zero, mas o campo tem valores diferentes de zero fora da superfície que delimita o condutor. Então, essa componente normal do campo elétrico, normal no sentido da normal à superfície, né, é aquela componente que é a projeção do campo elétrico ao longo da direção normal à superfície. Né? Muito bem, então esse é um outro dado que a gente pode provar, mas eu acho que não é o caso de fazer isso. Né? No eletromagnetismo, isso é determinado a partir das condições de contorno, como nós dizemos usualmente. Né? O fato é que se eu souber o campo próximo da superfície, o campo elétrico próximo da superfície, eu posso determinar a densidade de cargas. E vale o reverso. Se eu conhecer a densidade de cargas, eu sei determinar também se eu souber o campo elétrico, eu sei determinar a densidade de cargas. Se eu souber determinar a densidade de cargas, eu sei determinar o campo elétrico. Isso próximo da superfície. Sempre. Ora, se o campo elétrico é igual a zero, eu posso assegurar que no interior o potencial elétrico é constante. É constante. Por quê? Ora, a gente sabe, né? A gente sabe que E é igual a menos dV dx I menos dV dy j menos dV dz k, né? Ou seja, E é igual a menos gradiente de V, né? Logo, se E é igual a zero, V é constante, porque a derivada, na verdade, é igual a zero. Se a derivada é igual a zero, aquela função é constante. Logo, V é constante. Muitas vezes, a gente coloca um fio ligando o condutor à Terra, como nesse exemplo aqui. Ou seja, nós colocamos o potencial do condutor igual ao potencial da Terra. E tomamos sempre o potencial da Terra como sendo igual a zero. É uma espécie de valor que nós adotamos, né? E a gente sempre pode adotar um valor como o potencial da Terra é igual a zero, porque no mais das vezes nós estamos interessados em diferença de potencial e não o potencial exatamente qual o valor dele num determinado ponto. O fato é que se nós colocarmos esse condutor em contato com a Terra, nós podemos escrever que o valor constante do potencial no condutor é igual a zero. Um exemplo bastante simples, e esse exemplo é o seguinte. Por que eu estou dando esse exemplo? Ele é importante e ele é extremamente simples. O que nós estamos aqui considerando? É uma situação física relativamente simples e que realmente vale a pena, né, a gente ilustrar. Qual é a situação que eu estou considerando? Eu estou considerando isso aqui. O que é isso? Imaginemos um material condutor que seja infinito. É claro que isso é uma abstração, não existe um material condutor infinito, né, sob a forma de um plano, de forma que o condutor está ocupando essa região aqui do espaço, né, essa região do espaço. Eu tenho um condutor. Agora vamos imaginar que eu coloque na frente desse condutor uma carga elétrica que essa é a situação física que eu gostaria de considerar. Ora,
A presença dessa carga Q gera um campo elétrico e esse campo elétrico vai atrair os elétrons, né, para essa superfície, que é a superfície do condutor, né? E eu gostaria de saber o seguinte: a mera presença dessa carga induz que distribuição de carga elétrica nesse condutor que estamos admitindo, infinito, e cuja superfície é uma superfície plana. É isso que eu estou tentando ilustrar, né, com essa figura. Como é que nós vamos fazer? Se definirmos que essa distância é D, nós vamos, em primeiro lugar, tomar, né, o nosso eixo Z, aqui. Essa distância aqui nós vamos definir como sendo uma distância D, e é claro que os eixos X e Y, esse aqui, o plano XY, coincide com a superfície do condutor. Esse é o exercício mais simples que existe, mas que ilustra bem o conceito. A presença dessa carga há de induzir cargas elétricas nessa superfície, né? E eu gostaria de saber qual é a distribuição de cargas elétricas nessa superfície. Ora, esse é um problema que é simples, na verdade, mas é preciso justificar e, digamos, ainda mais, que esteja aterrado, ou seja, o potencial nessa superfície é igual a zero. Esses são os dados, né? E o problema é, eu gostaria de determinar, né, a distribuição de cargas nesse condutor. Eu disse para vocês que se eu tenho um campo elétrico externo, em princípio eu posso determinar a densidade de cargas. Esse exercício ele é relativamente simples e a gente faz ou resolve esse problema da seguinte forma. Isso se chama método de imagens, né? O que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar, por isso que o método também é de imagens, também no sentido de imaginação. Uma carga Q de sinal negativo a uma distância, então uma carga menos Q, a uma distância D do plano. E agora eu vou considerar o potencial associado à distribuição dessa carga Q e de uma carga menos Q localizada diametralmente oposta a essa, né? Essa carga usualmente tem o nome de carga-imagem, né? E utilizando esse sistema de eixos eu posso mostrar, em primeiro lugar, que o potencial é igual ao potencial produzido pela carga Q, né? E mais o potencial produzido pela carga menos Q. Ora, por enquanto é um exercíciozinho, mas veja só que coisa curiosa. Exatamente sobre o plano caracterizado por Z igual a zero, essa solução minha me leva à condição de que o potencial se anula lá. Ora, que interessante, porque eu tenho uma solução tal que o potencial é igual a zero. E mais, que essa solução corresponde a uma distribuição de cargas Q, né, para Z positivo. Logo, se pode demonstrar, não vou agora usar um método matemático, né, mas eu posso demonstrar que isso aqui é de fato a solução. Portanto, o campo elétrico para a região da esquerda, porque essa é a região com Z maior ou igual a zero, é essa região aqui. Para essa região, voltando agora, para essa região, eu posso escrever o campo elétrico como sendo igual a menos o gradiente de V. E essa é a solução. Ora, olha só que coisa interessante. Eu já tenho a resposta. O campo elétrico fora daquela região tem essa expressão. E o campo elétrico exatamente na superfície. Ora, tudo que eu tenho que fazer é tomar Z igual a zero nessa solução aqui. Então, esse campo elétrico corresponde a essa solução
quando eu tomo Z igual a zero, porque agora quando eu faço Z igual a zero, eu estou calculando o campo na superfície do condutor, que é uma coisa que eu tinha interesse antes. Ora, feito isso, eu tenho agora a expressão para o campo. Qual é a componente normal do campo elétrico? A componente normal do campo elétrico nada mais é do que essa expressão que eu tenho aqui. N, né? Portanto, o que eu tenho aqui? Eu tenho como determinar, a partir da componente normal do campo elétrico, eu determino a densidade superficial de cargas. É assim que se comporta a densidade superficial de cargas. O que a gente pode observar? Em primeiro lugar, toda a carga concentrada é uma carga negativa, ou sinal contrário a quê? Essa é a primeira conclusão. Fantástico, porque é isso que eu estava imaginando, né? Que houvesse uma distribuição de cargas na superfície, né? E olhem só, à medida que a distância fica muito grande, daquele ponto bem em frente à carga Q, a densidade de cargas vai se reduzindo. De forma que a maior parte da carga está concentrada num ponto sobre o condutor, praticamente em frente à carga Q. Essa é a conclusão que a gente chega. Bom, se a gente calcular a carga total distribuída na superfície do condutor, eu integro, né, e vou obter que essa carga total é igual a menos Q. É um exercíciozinho realmente muito interessante e fantástico, né, esse, porque ele ilustra muito bem qual é o comportamento, né, das cargas na superfície do condutor quando eu tenho um campo elétrico externo. No caso, esse campo elétrico externo é aquele campo devido à carga aqui em frente ao condutor, né? Muito bem. Uma coisa muito interessante e para efeitos práticos fantásticos é o que nós conhecemos como o poder das pontas, né? Se eu tenho um condutor pontiagudo, então naquela região, né, mais pontiaguda, a intensidade do campo será maior se eu eletrizar esse condutor. Um condutor eletrizado, né, ele tem essa capacidade de fazer com que o campo elétrico nas regiões pontiagudas sejam mais intensos, os mais intensos possíveis. E é claro que daí resultam fenômenos interessantes, né, e consequências interessantes. Como é que a gente tenta demonstrar isso, né? Vamos considerar uma carga Q distribuída sobre uma esfera. Esse é o potencial dessa carga Q. Esse aqui é o potencial produzido por essa carga Q. Se eu tiver uma carga Q pequeno, né, esse é o potencial produzido pela carga Q pequeno. Se eu considerar os dois ao mesmo potencial, como no caso de um condutor ou da superfície de um condutor, eu tenho a relação entre as cargas, né? O que a gente vê é que as cargas, elas estão inversamente proporcionais, né? Ou melhor, diretamente proporcionais aos raios. Diretamente proporcionais aos raios, né? Agora, vamos analisar agora o campo elétrico. Como o campo elétrico está com o inverso do quadrado da distância, então a relação entre os dois campos elétricos está para o quadrado, o inverso do quadrado dos raios. Mas a relação das cargas estão numa relação direta das cargas. A consequência é o seguinte, é que a relação entre o campo elétrico associado a uma superfície de raio R e o campo elétrico associado a uma superfície de raio E pequeno está nessa relação aqui. A conclusão é o seguinte: quanto menor for o valor do raio, tanto maior será o campo elétrico. Essa é a conclusão relativamente simples e com isso nós temos uma explicação para o poder das pontas. O que eu concluí anteriormente é que se eu tenho um raio de curvatura aqui pequeno, nessa região, o campo elétrico é mais intenso nessa região pontiaguda. Isso você pode ver por meio dessas linhas de campo que são mais concentradas nessa região e são mais espaçadas
nessa região. Claro que sempre levando em conta que o campo no interior de um condutor é igual a zero, mas o fato é que um condutor, em função do raio de curvatura das suas partes, né, ele terá um campo elétrico mais intenso nas pontas. Esse fato é associado, ou dizemos que é, o poder das pontas. Nós vamos ver esse vídeo para a gente entender, em primeiro lugar, né, o poder das pontas. Em segundo lugar, nós vamos ver, e o Cláudio vai ilustrar isso muito bem, é que tendo dois objetos condutores, né, nós podemos ter uma descarga elétrica entre eles, né? E no caso de uma ponta e uma superfície, nós temos o que nós denominamos de eflúvio. Então vamos ver esses vídeos a seguir. Uma outra consequência, isso produz efeitos visuais muito bonitos, né? É que quando eu tenho uma pontinha, né, como ilustrado nessa figura, e ela está eletrizada, por exemplo, negativamente, essa ponta tem a capacidade de ionizar o ar que está à sua volta. Consequentemente, ela vai atrair os íons positivos para essa ponta e, é claro, vai afastar os elétrons, produzindo um sopro. Essa figura aqui, na realidade, está errada. O sopro é para cá, a chama é para cá, e você consegue apagar a chama. Vamos ver nesse vídeo para ilustrar esse efeito.
Uma outra coisa interessante, é bonitinho isso, é um efeito muito bonito, né? Se chama torniquete elétrico, né? No torniquete elétrico, o que acontece é que as cargas positivas do ar ionizado colidem com as pontas. Então, se eu tiver aqui um terminal negativo, então eu tenho um terminal que produz um campo elétrico intenso, os íons do ar, né? Eu estou ionizando o ar, e esses íons vêm e colidem com a ponta. E, consequentemente, através dessas colisões, as pontas conseguem se movimentar. É o exemplo dessa experiência conhecida como torniquete elétrico e que será ilustrada em seguida pelo Cláudio. Uma última aplicação agora muito prática, né? Vamos proteger a vida das pessoas quando ocorre uma tempestade. Como é que a gente faz? A gente coloca um para-raios. O que faz o para-raios? O que é um para-raio? Para-raio é um conjunto de pontas, né, que a gente eletriza e coloca em cima de um prédio. Ela tem essa habilidade de atrair, sim, de atrair, né, as cargas elétricas provenientes de um raio, né? De um raio. Então, essa é a função do para-raios, e o para-raios nada mais é do que um conjunto de pontas, né? Que tem essa capacidade, claro, né, de atrair as descargas elétricas que ocorrem durante uma tempestade. Os raios elétricos atraem os raios. Lembrando sempre que os raios ocorrem como consequência de uma distribuição de cargas negativas numa parte da nuvem, uma separação das cargas negativas, e essas cargas negativas repentinamente se dirigem à Terra. E ali estão os para-raios para atrair estes elétrons provenientes das nuvens durante as tempestades. Muito bem, agora nós vamos ver mais algumas demonstrações desses fenômenos belíssimos e das propriedades dos condutores por meio das experiências do Cláudio, a quem agradeço muito. Muito obrigado.